Boa noite, meus irmãos. Que a graça e que a paz de Cristo Jesus esteja e bom, som. Ei, som. E que nós possamos aproveitar essas oportunidades para aprender cada vez mais da palavra de Deus aqui no contexto da reunião do povo de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Nos versos de 18 até 25. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos de 18 a 25. Nós vamos refletir nessa noite um pouco mais sobre esse compromisso de estudos que temos tido até aqui, com base sobre como tudo começou. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Quando nós olhamos para o contexto da carta de Paulo aos Coríntios, nós somos convidados a olhar para uma comunidade de grandes entusiastas da filosofia. Era uma comunidade grega e, não diferente disso, estavam ali eles motivados a questionarem o mundo ao seu redor. A filosofia ela não nasce como uma vertente religiosa, embora muitas vezes vá se comportar como tal. Mas a filosofia ela surge no contexto da Grécia Antiga com a finalidade do homem questionar o mundo ao seu redor, de ele entender os fenômenos naturais, entender aquilo que ele não consegue perscrutar no tocante à sua própria inteligência empírica, isto é, observacional. Então, a filosofia ela surge nesse contexto, e aqui o povo da igreja de Corinto, muitos deles convertidos, ainda trazem consigo essas marcas de um povo questionador, de um povo que busca a sabedoria dos homens. E Paulo escreve para eles para falar sobre correção. Paulo escreve para a igreja dos Coríntios, tanto na primeira quanto na segunda carta, para fazer recomendações corretivas àquele povo que estava ali convivendo debaixo das suas próprias vãs percepções do mundo ao redor. E ele traz a percepção da cruz, a percepção da Bíblia, a percepção da profecia, da revelação de Deus para o povo, através do ensino apostólico, com uma visão de superioridade. Uma das grandes marcas, meus irmãos, e nesse tempo aqui já havia passado o Império Grego. O que se tinha agora é a cultura grega. Um dos grandes impérios do mundo antigo, que foi o Império da Macedônia, capitaneado aí por Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, ele marcou-se pela difusão
do conhecimento grego como superior a todos os demais. Então, a soberba do conhecimento grego foi trazendo para aquele povo uma compreensão de que a sua cultura, de que a sua ciência, de que a sua literatura, de que os seus ensinamentos sempre eram mais superiores. Era assim que Alexandre Magno dominava pela imposição cultural os povos que ele ia anexando ao seu vasto império, o Império da Macedônia. Depois da sua morte, Alexandre não deixou herdeiros, e então 4 de seus generais repartiram o reino entre si, dos quais, também guerreando, não concordando com esta divisão, sobraram apenas 2, não é? Que foi Ptolomeu e Seleucida. E desses 2, então, vai praticamente serem ambos dominados por outro império que estava nascendo e que foi então ganhando força, mas ainda no começo, que é o império lá daqueles 2 irmãos, né, Rômulo e Remo, o Império Romano. Então o Império Romano vai dominar este reino já enfraquecido no ponto de vista territorial, mas ainda muito forte na perspectiva cultural, pois por onde Alexandre passou, deixou escolas, deixou teatros, deixou bibliotecas, por isso tendo inclusive cidades ali no norte da África, mais precisamente na região do Egito, nomeadas por ele. Alexandria é um bom exemplo disso. Então, essa compreensão sobre superioridade cultural, científica e intelectual, ela é chamada helenismo. E quando Jesus ele inaugura o movimento dos apóstolos, os judeus estão lutando e tentando resistir da forma como podem a esse avançar da helenização mundial. Como foi uma forma que os judeus encontraram para resistir a esse avanço dessa aculturação grega, que inclusive por ser politeísta, por ser idólatra, um exemplo disso é Atos 16, quando Paulo prega em Atenas, e ele lá se depara com aqueles montes de altares e usa aquilo ali a seu favor para pregar o evangelho, falando de um altar vazio, de um altar ao Deus desconhecido. Como foi antes um pouco disso que os judeus se encontraram uma forma de dizer, não, vocês não vão mandar em quem a gente vai adorar, o que a gente tem que crer, o ensinamento de vocês não é superior não, porque nós temos as escrituras, nós temos a lei de Moisés, nós temos os escritos dos profetas, os livros históricos, nós temos a Torá. Como foi uma forma que eles encontraram? Veja só que curioso. A principal forma que eles encontraram de resistir a isso foi buscando a pureza da doutrina da fé judaica, através de grupos. E um deles, o mais conhecido que você sabe, é o grupo dos fariseus. Então o farisaísmo ele surge como uma tentativa de defesa da fé. O farisaísmo ele surge como um ponto de resistência, já numa herança de um movimento mal sucedido de expulsão dos romanos do território da Judéia, que foi a chamada Guerra dos Macabeus, no período entre Malaquias e Mateus, que nós chamamos do silêncio divino ou do período interbíblico. Então passam-se ali alguns séculos e nesses quase 300 anos ali de silêncio divino, o povo se arvorou e conseguiu se armar com guerrilhas, expulsou o Império Romano, que já dominava aquela terra depois de ter vencido os macedônios, e então começam a impor sua cultura, e eles expulsam eles de lá, reinstituem o culto ao Senhor no templo, que tinha sido profanado por Antíoco Epifânio naquele tempo, e todas as consequências disso foi que, não muito tempo depois disso, por brigas dentro da própria família ali, que chama-se Revolta dos Macabeus, porque o principal dos líderes desse movimento era Judas Macabeus, que depois, morrendo, deixou o legado para os seus filhos, e como sempre, né, parece até a história de um supermercado aqui que a gente tinha, muito bom, né, e que depois que o dono morre, os filhos não dão continuidade como deveria. Assim foi com Alexandre, que não deixou herdeiros, assim foi também com Judas Macabeus, e Judas Macabeu, que com seus filhos teve um movimento enfraquecido, e aí adivinha o que aconteceu? Com o enfraquecimento,
os judeus foram novamente sitiados e dominados agora de maneira mais definitiva pelos romanos. Mas religiosamente eles se reconfiguraram nessa resistência. E aí, quando vai surgindo o movimento de Jesus para que o evangelho chegue a esses lugares, os apóstolos se deparam com essas culturas, judeus que estavam nesses lugares como Corinto, como Colossos, como Filipos, como Éfeso, e lá estavam vivendo como gregos. Eram judeus, mas viviam como gregos. Acreditavam como gregos, cantavam, se comportavam como gentios, e não como a palavra de Deus prescrevia. E essas comunidades iam se construindo, sobretudo no nascedouro da igreja, de uma forma muito bagunçada. Gente que entendia que ia alcançar a elevação espiritual em Cristo através da sabedoria humana. Gente que imaginava que podia, matando a carne, atingir um estado espiritual superior. Gente que imaginava que através do culto aos anjos poderia adquirir melhores conhecimentos e melhor evolução da sua fé, coisas desse tipo, e que foram evidenciadas aqui como problemas, dilemas enfrentados pelos apóstolos em cada uma de suas cartas, não é diferente aqui. E nesse texto que nós lemos, Paulo ele chama a atenção dos coríntios para uma verdadeira sabedoria. Nós estamos aqui, meus irmãos, nesses meses, refletindo sobre a importância de estudarmos essa matéria, essa doutrina que é tão esquecida como o criacionismo, a doutrina da criação, e que fala sobre o Criador, fala sobre a autoridade criativa, os detalhes, os propósitos que o Senhor estabeleceu quando criou o universo e tudo o que nele se contém. E ainda não diferente do que na comunidade de Corinto, nós somos frequentemente convidados a pensar sobre isto. E o nosso coração é bombardeado, nossa mente é bombardeada com doutrinas, não é? Dos gregos, doutrinas dos homens que consideram a defesa da fé uma loucura, que consideram a defesa da Bíblia como fanatismo, como fantasia, como fascínio coletivo. Assim nós somos considerados. E não há nada que você possa fazer, nem mesmo depois desse estudo, passando aí em dezembro, 12 meses estudando sobre a criação de Deus, e nós ainda assim não podemos, não temos o poder de remover da mente dessas pessoas essa zombaria, esse achincalhe. Entretanto, nós podemos proteger o nosso coração, a nossa mente disso. Esse é o objetivo do estudo. Porque nós sabemos, meus irmãos, que é doloroso sermos envergonhados, sermos perseguidos por conta da defesa da fé e não termos argumentos para contrapor, para explicar, para esclarecer e mesmo até deixando o nosso coração suscetível à dúvida. Nada pior há do que quando não preparando-nos, não vigiando e não nos capacitando de maneira adequada, deixamos o nosso coração à mercê das doutrinas dos homens, esquecendo-nos da beleza e da lógica por detrás do aprendizado das Sagradas Escrituras. E nós estávamos então refletindo já há algumas semanas, e hoje não será diferente, sobre cosmovisão. A visão de mundo que você entrou aqui tendo, mas que em nome de Jesus sairá de outra forma. Que se já entrou aqui tendo uma boa visão, sairá com ela ainda mais robusta e fortalecida na palavra de Deus, considerando este paradoxo que Paulo aqui apresenta nesse texto de 1 Coríntios 1, 18 a 25. E eu queria deter a nossa atenção aqui no verso 25. Quando, no verso 25, porque ele nos diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A primeira coisa que ele nos destaca aqui é a nossa condição e as nossas limitações. O que nos parece louco, muitas vezes, é aquilo que nós não compreendemos. O homem, ao longo dos séculos, tem sido convidado a
confrontar seus medos, e o maior deles reside naquilo que nós não conhecemos. É uma tendência nossa de proteção, de desviarmos a nossa atenção, nossa compreensão daquilo que nós não entendemos. Porque o que nós não entendemos, nós nos sentimos inseguros para dominar, porque é novo, porque é surpreendente, porque é imprevisível, pode trazer qualquer resultado. Por isso, não, diferente disso, não apenas as crianças, como também pessoas já mais vividas e amadurecidas, têm naturalmente medo do escuro, se sentem mais atemorizados quando estão sem o esclarecimento, ou seja, sem a visão do todo. E na realidade, o que Paulo está dizendo aqui é que nunca nós temos isso. O tempo todo a gente está na escuridão, o tempo todo a gente está andando um pouco em trevas, sem essa visão periférica, sem uma visão mais adequada a respeito das coisas que nós vemos, ouvimos e sentimos. Porque olhar para as coisas que nós não podemos explicar e que são reveladas como tendo sido criadas por Deus, na palavra de Deus, e classificá-las como loucura, nada mais é do que uma proteção para o homem que não alcança a sabedoria de Deus. Os homens vão questionar a nossa fé, os homens vão atacar, vão agir de maneira hostil à nossa fé, todas as vezes que eles não conseguirem alcançar o verdadeiro significado, as verdadeiras explicações com respeito à criação. Então, por isso, jogam na vala comum do fascínio, do fanatismo, da fantasia e da loucura. Parece numa discussão, quando a gente começa a perder nos argumentos, a gente começa agora a desqualificar a pessoa. Porque eu não tenho mais nada para dizer que vai me favorecer na defesa da minha ideia. Então começa, não, mas tu és um louco. Não, mas você está delirando. Não é? É isso que o cristão, que a igreja, genuinamente alicerçada na doutrina da criação, vai enfrentar. Porque, não podendo explicar, eles haverão de zombar de nós, muitas vezes até nos chamando de loucos. Mas Paulo diz aqui, essa loucura, ela é mais sábia que os homens. É muito mais sábia, porque é superior, porque é transcendente, ou seja, é maior, é elevada, é excelsa. O conhecimento de Deus, ele supera em muito os maiores robôs, os maiores compilados de livros e bibliotecas espalhadas pelo mundo. Nada pode se comparar. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, é olhar, constatar, examinar, nos certificar e escrever a respeito disso. Isso é a ciência, o desenvolvimento do estudo. Deus, ele não precisa de nada disso. Ninguém foi seu conselheiro. Lá em Romanos 11, versos de 33 a 36, ninguém lhe deu para que depois lhe fosse restituído. Ninguém o criou, ele criou tudo a partir do nada. Por isso, seu conhecimento é deveras superior a nós. Segundo, ele fala que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Naquilo que nós consideramos fracos, os argumentos, as defesas, a consciência com respeito à palavra e o que ela nos ensina, é ali mesmo que o Senhor quer nos ensinar que podemos correr, lutar, buscar, nos comprometer com a investigação do mundo ao nosso redor, e ainda assim não será capaz, não será suficiente, não será útil o bastante para nos mostrar realmente a verdade, porque a verdade reside em Deus. As coisas que aparentemente nós julgamos como fracas, na realidade são aquelas que o Senhor usa para demonstrar que Ele nos concede essa inteligência, esse intelecto de examinar o mundo ao nosso redor, não pela nossa própria conquista, ou luta, ou procura, mas porque com a iluminação do seu Santo Espírito as coisas passam a ser mais claras diante dos nossos olhos. Agora, olhando um pouco para trás, nós precisamos olhar e lembrar que tanto o naturalismo evolucionista
como o criacionismo não são cosmovisões modernas. Então, a gente tem uma tendência muito grande de pensar que esse é um debate de hoje, mas é de muito tempo e as suas origens podem ser traçadas, como eu comecei falando e escolhi esse texto de propósito, desde o tempo dos filósofos gregos, ou seja, cerca de 2.600 anos atrás, pelo menos. Embora havendo muita mitologia envolvida nessas discussões das origens, principalmente por conta do número de filósofos gregos, há um trato pela filosofia grega desse assunto de uma maneira muito organizada, dentro dos padrões daquela época e até mesmo científica. E dessas discussões, dois grupos distintos emergiram lá na Grécia Antiga, dando tanto a forma quanto a estrutura básica das cosmovisões atuais sobre a origem de tudo. Um grupo defendia a tese da geração espontânea. Pastor, mas eu pensei que isso aí era de Harvard, isso era da Universidade de Londres, que isso era coisa agora recente, que surgiu com Richard Dawkins, com como é aquele da teoria de tudo, dos buracos negros, esqueci, depois eu vou lembrar, falo para vocês. Então, eu pensei que isso aqui era recente, de Einstein para cá. Não, isso vai lá na Grécia Antiga. Um grupo lá de filósofos já defendia que o universo surgiu espontaneamente, do nada, por geração espontânea. E que, para isso, a vida e também o universo teriam surgido através de processos chamados naturais. Por isso, quando a gente fala da teoria da origem de tudo, partindo do evolucionismo, nada mais é do que um repensar sobre o naturalismo. Lá na Grécia Antiga, muito antigo. Mas tinha um outro grupo, dentre os filósofos, que defendia que o universo havia sido criado. Por isso que você olha para Platão e você identifica nele um olhar diferente, sendo ele um filósofo, mas compreendendo o surgimento do universo ao seu redor por uma outra perspectiva. Ou seja, para esses, como exemplo de Platão, o universo teria sido criado como um plano racional, ou seja, com um propósito. E esses raciocínios motivaram esses dois posicionamentos que, até certo ponto, são os mesmos empregados hoje. São os mesmos empregados hoje. É óbvio que os avanços científicos nos últimos 300 anos nos permitiram ver com maior clareza que muitas propostas que pareçam lógicas, na realidade estavam desprovidas de um embasamento sólido, mais sustentável. Quando a gente olha para a Grécia Antiga, a gente vai lembrar de Tales de Mileto, que foi um dos primeiros conhecidos na história por propor que o mundo teria evoluído da água. Nós vamos lembrar de Anaximandro de Mileto também, que viveu entre 610 e 547 a.C., que foi um discípulo, um aprendiz de Tales. E segundo ele, tudo que existia no universo seria proveniente de 4 substâncias básicas. É ele que formulou a teoria das 4 substâncias básicas, a saber, água, ar, terra e fogo, e que seriam provenientes, segundo ele defendia, por Apeiron. E aí, muitos outros foram desenvolvendo estas ideias, como Demócrito, Leucipo, Empedocles e tantos outros. Falando sobre átomos, falando sobre sobrevivência, dando as bases do que muito tempo depois seria usado, por exemplo, por Darwin. Então, existe uma razão ou uma história por trás de todos esses pensamentos. O modelo criacionista, por outro lado, diferente do modelo naturalista, ele defende uma base racional mais objetiva, de menor complexidade. Então, pode ser resumido através de proposições de 2 principais filósofos desse tempo, dentre os muitos, diga-se de passagem, que adotaram esse posicionamento. Um deles eu já citei, foi Platão, viveu entre os anos 427 e 347 a.C., e propôs que o universo, sendo regido pelas leis naturais ou pelas leis encontradas na natureza, principalmente as que na época eram conhecidas na geometria, esse universo teria sido criado por um criador com um plano racional.
Aristóteles, também muito lembrado, também tinha essa visão. Viveu entre os anos de 384 e 322 a.C. e foi um seguidor de Platão, foi um aprendiz de Platão. Aceitava pelas mesmas razões que o universo tinha sido criado. E Platão foi um dos primeiros filósofos gregos a aceitar a redondeza da Terra e não a sua defesa, a teoria planificada. Muito da posição criacionista original, remontando à Grécia Antiga, ela foi se perdendo durante a Idade Média, também no mundo ocidental, considerando a perspectiva religiosa predominante de muita opressão e de muita perseguição da Igreja Romana, e que não refletia autenticamente a posição judaico-cristã da origem de todas as coisas, como uma filosofia de ciência. Era uma visão específica de um ramo do cristianismo e não uma área de estudo. Por isso, no final do século XV e no início do século XVI, voltaram-se com o movimento do iluminismo a revisitar um movimento chamado ad fontes, que é de retorno às fontes dos principais pensadores do passado, a ideia de Platão, a ideia de Aristóteles, a ideia de Tales de Mileto, essas ideias que foram ganhando corpo agora nas academias, com o surgimento das universidades. Essas duas posições, a naturalista e a criacionista, se mantiveram no centro das discussões, das pesquisas, como até hoje estão. Uma vez que pouco se tem dito sobre a proposta criacionista, é verdade, nos últimos 5 séculos, uma lista contendo alguns dos principais nomes de cientistas pode ser encontrada facilmente em uma pesquisa que você faça no seu celular. Por exemplo, Francis Bacon, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Pascal, Robert Boyle, Sir Isaac Newton, Carolus Linnaeus, Leonard Euler, William Herschel, James Parkinson, John Dalton, Michael Faraday, Joseph Henry, Richard Owen e muitos outros. Louis Pasteur, William Thompson, Bernard Heinemann, John Strutt e grandes pensadores do passado, todos defendendo a proposta criacionista. Quais razões científicas teriam feito com que tantos importantes nomes da ciência, da história da humanidade, tivessem optado por essa proposição criacionista e não pelo naturalismo? Ah, pastor, é porque eles não leram atentamente as obras de Darwin. Não foi Darwin que inventou isso. Está lá em Mileto, está lá na Grécia Antiga. A resposta, meus irmãos, é só uma. Esses homens estiveram fundamentando suas ideias e princípios em pesquisa. E pesquisando, a pesquisa, que é a maior fonte de recursos para o posicionamento criacional, também nos aponta para a lógica do universo, que é criacionista. Na próxima semana, nós vamos refletir um pouco mais sobre essas teorias e sobre como elas estão entremeadas de maneira direta e indireta nas nossas vidas, no dia a dia, no cotidiano. Aonde que você pode ver leis, rotinas, atitudes, pensamentos, costumes nossos e culturas nossas que refletem um ou outro posicionamento. Não perca então na próxima semana. Vamos falar sobre o criacionismo e o naturalismo na perspectiva da vida prática. Que Deus abençoe você. Você que nos acompanhou no YouTube, fica desde já convidado para estar conosco aqui na IPA. Vai ser uma grande bênção partilhar da sua presença também aqui conosco. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, queridos, e orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais um estudo bíblico, por mais um culto de oração, mais um